Você já sentiu aquele peso no peito que parece que nunca vai passar? Aquela sensação de que algo errado está acontecendo, só que você por algum motivo não consegue saber o que está de errado. Hoje eu quero levar você em uma jornada através do coração quebrantado de um rei, uma jornada que pode transformar a sua própria vida. Imagine por um momento, você está no topo do mundo, você tem poder, você tem riqueza, você é influente, as pessoas te respeitam e te admiram. Você é o ungido de Deus, Deus escolheu você, e então você cai. E não apenas tropeça, mas você despenca lá de cima. Essa é a história do rei Davi, o maior rei de Israel, um homem que foi segundo o coração de Deus e também um homem que cometeu um adultério e, além disso, ele cometeu um assassinato. No Salmo 51, no verso 1, Davi ele não apenas pede perdão, ele implora por isso. É como um homem se afogando e gritando por socorro. Ele começa a gritar: Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Você já esteve num lugar como esse, onde as palavras saem da sua boca como sendo um gemido e não como uma própria oração? Davi, ele usava palavras poderosas aqui. Ele pede para Deus: apague o meu pecado. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, por favor, deleta isso que eu fiz. Tira isso do meu histórico. Faz uma mudança na minha vida, como se eu nunca tivesse feito isso, como se isso nunca tivesse acontecido comigo. Mas aqui está uma verdade que pode até chocar você no dia de hoje. Mesmo os gigantes espirituais, eles caem. Paulo, ele nos alerta em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, que quando nós achamos que estamos seguros, é justamente lá quando nós estamos mais vulneráveis. É como se você tentasse andar num lago congelado, mas quanto mais confiante você fica, mais rápido você pode cair nesse gelo fino. Eu não sei se você sabe, mas eu moro aqui no Canadá e o que mais nós temos aqui no Canadá é gelo. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu estava caminhando confiante no gelo e de repente caí. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem do gelo que eu estou falando. Até pesca no gelo eu já fiz aqui nesse lugar. E isso é muito interessante porque quando você acha que está sob controle, que nada pode acontecer, que de repente você se espatifa no chão. Mas agora eu gostaria que você pensasse comigo, quantas vezes você se sentiu blindado espiritualmente? Quantas vezes você olhou para alguém que caiu e você pensou: isso nunca vai acontecer comigo? Essa sensação de segurança espiritual, ela pode ser a maior armadilha da sua vida. É como um alpinista experiente que para de usar os seus equipamentos de segurança só porque ele tem experiência. E é por isso que eu quero te dizer que a experiência pode se tornar um perigo muito grande quando você começa a negligenciar. Davi, ele sabia disso, tanto é que no Salmo 34, no verso 18, ele fala sobre ter um coração quebrantado. Não é apenas tristeza que ele está falando aqui, ele está falando de um coração completamente despedaçado, como se fosse um vaso estilhaçado no chão. Mas é aqui que está o paradoxo divino. É nos nossos momentos de quebrantamento que nós encontramos a maior força de Deus. É quando nós estamos mais vazios de nós mesmos que nós criamos espaços para que nós possamos ser cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. No Salmo 51, no verso 3, Davi faz uma confissão profunda. Ele vai dizer assim: eu conheço as minhas transgressões. E esse eu tenho certeza que não é um conhecimento superficial. É quando você reconhece a sua própria voz numa gravação. É como se você tivesse gravado a sua voz e você conseguisse ouvir ela depois de gravado. E você tem certeza, você sabe que é você, não tem como negar. Davi, ele diz que ele conhecia as transgressões dele. O pecado, ele não é apenas uma ação errada. É como uma parede invisível que se ergue entre você e Deus. Isso é o pecado. E através dessa parede invisível, você ainda consegue ver Deus do outro lado, mas você não consegue tocá-lo, você não consegue se conectar com ele. A intimidade acabou se perdendo por causa do pecado. Davi, ele estava desesperado no verso 11, quando ele diz: não me expulse da tua presença. E esse é o grito de alguém que conhece o valor da presença de Deus. É como uma criança que se perde num shopping. Começa a gritar pelo pai, começa a gritar pela mãe.
Davi, nesse momento da vida dele, ele já havia visto o que tinha acontecido com o rei Saul. Ele viu um rei perder a presença do Espírito Santo de Deus e se tornar a sombra de si mesmo. Davi, ele não queria esse destino para ele. Davi não queria passar pela mesma coisa que o rei Saul tinha passado. Dizem que a maior inteligência que você pode ter é você colocar em prática aquilo que você viu acontecer no passado. Aqueles que conseguem aprender com a experiência alheia. A Bíblia nos diz que Davi, ele se arrependeu. Mas o que é um arrependimento verdadeiro? Eu tenho certeza que não é apenas sentir remorso. Porque remorso é quando você lamenta a consequência daquilo que você fez. O arrependimento é quando você lamenta a ofensa. É a diferença entre um ladrão que ele lamenta por ter sido pego por estar roubando e um ladrão que lamenta de ter roubado. Você consegue entender a diferença? No Salmo 32, no verso 1, Davi ele usa uma palavra que vai muito além de feliz. Ele usa uma palavra que é a alegria profunda e duradoura. É como se ele dissesse: a pessoa verdadeiramente realizada na vida, feliz na vida, é aquela que foi perdoada. Pensa comigo nessa verdade. A verdadeira felicidade, ela não vem de você nunca errar, de você nunca cometer um erro, de você nunca ter mistakes na sua vida. Ela vem de ser perdoado dos seus erros. E nós vemos isso no verso 3 a 5 do Salmo 32. Davi ele vai descrever como ele se sentia antes de se arrepender. Ele fala daquele peso, daquela agonia que estava oprimindo a vida dele. É como se ele estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, de dia e de noite, sem descanso. Eu quero te fazer uma pergunta: você já carregou um peso, um segredo que pesava tanto que doía fisicamente na sua vida? Davi ele vai descrever nesse verso que até os ossos dele estavam se desgastando, que a força dele estava se esgotando. Então eu quero te dizer que o pecado não confessado, ele é como um parasita que devora você por dentro. Mas Davi, quando ele reconheceu o seu erro, quando ele finalmente se abriu com Deus, foi como se ele tivesse tirado uma armadura de chumbo. A liberdade que ele sentiu foi instantânea. E é exatamente aqui que eu quero que você entenda. O arrependimento, ele não é uma punição para você. Ele é a cura. Ele não é um fardo pesado sobre a sua vida. Na verdade, é a libertação. É como um cirurgião que precisa fazer um corte na sua pele. Esse corte com certeza vai doer no momento, mas dependendo daquilo que o cirurgião estiver fazendo na sua vida, ele vai salvar a sua vida. Ele vai trazer cura para a sua vida. Então, nós podemos dizer aqui que Davi ele descobriu que confessar não era uma humilhação diante de Deus, mas, na verdade, confessar, reconhecer o seu erro diante de Deus, aproximava ele cada vez mais do próprio Deus. Era como uma criança que, depois de quebrar um vaso da mãe, depois de horas, finalmente encontra coragem para contar a verdade e descobrir que o amor da mãe é muito maior do que aquele erro que aquela criança cometeu. Então, nesse vídeo de hoje, nós temos 3 verdades que mudam tudo. A primeira verdade é: ninguém está imune da queda. Isso você pode ter certeza. Nem você, nem eu, nem os maiores líderes espirituais do planeta. A vigilância constante não é uma paranoia. Ela é uma sabedoria nas nossas vidas. A segunda verdade: o pecado não apenas nos separa de Deus, mas ele nos sufoca por dentro, como se fosse um tumor crescendo silenciosamente, corroendo a nossa paz, corroendo a nossa alegria, a nossa intimidade com o próprio Deus. E a terceira verdade é que o arrependimento não é o fim da história, mas é o começo de uma nova vida. É uma porta que nos leva de volta para a casa de Deus, para os braços do nosso Pai que nunca parou de nos amar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você fosse muito sincero comigo. Existe alguma área na sua vida onde você está resistindo ao arrependimento? Algum canto escuro da sua vida onde você não quer que a luz divina encontre? Eu gostaria que você se lembrasse em todos os momentos. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você fez ontem, ele sabe o que você fez o ano passado, ele sabe até o que você vai fazer amanhã. A palavra de Deus diz que ele sabe até os seus pensamentos antes que eles cheguem à sua mente. Deus sabe de todas as coisas. E o arrependimento, ele não é para informar Deus sobre o que você fez de errado. Na verdade, o arrependimento é para liberar você, é para que você tenha liberdade. Mais uma vez, como eu tenho uma filha pequenininha, eu vou usar a criança novamente como exemplo. É como se fosse uma criança tentando esconder um brinquedo quebrado que ela deixou debaixo da cama.
Mas eu como pai, a minha esposa como mãe, nós já sabemos porque nós já vimos todos os pedaços espalhados pela casa. Então eu quero te dizer que a confissão, ela não revela nada novo para o nosso pai. A sua confissão, a sua oração, o seu pedido de perdão não revela nada novo para o nosso Deus. Mas essa confissão, ela muda tudo para você, ela muda tudo para a gente. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa fingir que está tudo bem usando uma máscara, sabendo que por dentro você está destruído. Deus não está esperando você se consertar primeiro, para depois chegar diante dele. Ele está esperando você se entregar como você está nesse momento, quebrado, ferido, imperfeito. Essa é a palavra. Porque é como se fosse um hospital. Você não vai ao médico depois que você está curado. Você vai justamente no médico porque você precisa de uma cura, você precisa de uma ajuda. E eu gostaria de terminar esse vídeo com uma promessa poderosa de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que existe muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então eu gostaria de te dizer que a sua queda não é o final da sua história, mas ela pode ser o começo do seu maior testemunho. As suas cicatrizes, elas podem se tornar a sua maior força. Davi, eu gostaria que você soubesse disso. Ele não foi lembrado na história pelo rei que caiu, mas ele foi reconhecido na história e é reconhecido na história até hoje como o rei que se levantou. Ele é lembrado como o homem que transformou seu maior fracasso na sua mais bela canção de arrependimento. Eu gostaria de te perguntar mais uma vez, qual que vai ser a história que a sua vida vai compor? Que história de redenção Deus quer escrever através das suas cicatrizes? A nossa jornada do arrependimento, ela começa apenas com um passo muito simples, que é parar de correr de Deus e começar a correr em direção a Ele. Então eu gostaria de te perguntar, o que você está esperando? Então essa é a nossa segunda lição. Eu gostaria que, se você ainda não assistiu a primeira, você voltasse no link que está aparecendo aqui em cima e se preparasse, porque tem muito mais chegando ainda sobre o livro de Salmos. Se você gostou, deixa o seu comentário, dá um like nesse vídeo e não se esquece, se inscreve nesse canal para você receber a notificação quando nós lançarmos o próximo vídeo.